Meus amados e queridos irmãos, eu quero nessa manhã com muita alegria saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estar com os irmãos dessa feita, em mais um trabalho da Escola Bíblica Dominical, esse trabalho a qual os irmãos sabem o carinho que nós temos e também reconhecemos a necessidade que ele tem e a eficácia que ele tem na vida de cada cristão, né? Então nós estamos aqui para começar mais uma aula da Escola Bíblica, dessa feita o início do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2020. A primeira aula vai ser ministrada hoje, nesse domingo pela manhã, e nós queremos aqui estar convidando a irmã Francilene Dantas, superintendente da Escola Bíblica, para que ela faça essa oração em nome de Jesus e que o Senhor venha ser conosco e venha ser com você também que está aí nos acompanhando, participando da EBD aí na sua casa. Glória a Jesus. Os cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós orarmos, queria justificar a ausência do diácono Valdiglês, trabalha comigo, juntamente com o presbítero Arandi. Os mesmos não podem estar nesses momentos de gravação, devido ao trabalho, viu, irmão? Mas a igreja entende que a igreja possa continuar orando pela vida dos mesmos, tá certo? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida de todo aluno que tem nos acompanhado. Mas também queremos fazer um pedido especial, tá certo? Você que tem assistido às aulas, tem sido uma bênção. Incentive outros a assistirem, participar destas aulas que têm sido tão abençoadas. Nosso pastor, né, tem se dedicado tanto para ensinar a palavra, que é a palavra do Senhor, uma palavra rica, que nesse tema, né, que vai ser tratado no terceiro trimestre sobre avivamento. Então, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Pai, queremos ser gratos a Ti neste momento especial, que a qual o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Somos carentes, necessitados de Ti. Precisamos da Tua orientação, da iluminação do Teu Espírito Santo sobre a vida do nosso pastor local, que vai ministrar a aula neste momento. Que neste momento, Senhor, de ensinamento da Tua palavra, ela venha, Senhor, servir de alimento espiritual para a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, de todos quantos estão a acompanhar esta aula tão abençoada. Queremos também, neste momento, Te apresentar a vida dos nossos irmãos, meu Deus, do irmão Adriano, do irmão Jonathan, meu pai, do irmão Ricardo, Senhor, que tem se dedicado a este momento, Senhor, de estar aqui junto conosco. O Senhor continue com as Tuas mãos estendidas, dando livramento, guardando e protegendo, meu Pai, de todo mal. Assim nós Te oramos, assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. E você que está em casa, diga amém. Meus irmãos, estamos para iniciar aqui mais uma escola bíblica dominical, mais uma aula que vai encabeçar o terceiro trimestre da escola bíblica dominical. Estudaremos sobre os princípios divinos em tempo de crise, né? Os princípios divinos em tempo de crise é o tema geral da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2020, que vai contemplar a partir de hoje, né, até o final de setembro, né? Até o final de setembro. Queridos, vamos para a aula de hoje, que tem por tema Daniel ora por um despertamento. Vai falar sobre o cativeiro babilônico, o tempo em que Israel esteve cativo na Babilônia, né? Então é uma aula muito boa, uma aula histórica, né? Aonde certamente nós iremos aprender, dentro da medida do possível, aquilo que nos compete a nós passar aos irmãos. O tempo que der, a gente vai estar aqui com os irmãos fazendo esse trabalho da nossa tão honrada e tão abençoada Escola Bíblica Dominical, né?
Então, a leitura bíblica em classe da aula de hoje vai estar no livro de Daniel, capítulo de número 9, do versículo 1 ao versículo número 3, depois o capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, versículo 17 ao 19, e o livro de Esdras, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo de número 5, né? Então, uma leitura diversificada, não apenas de um texto, mas de outros textos, e nós vamos ler Daniel, capítulo de número 9, versículo no 1 diz assim: no primeiro ano, e no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, qual foi constituído rei sobre o reinado dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, e era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Daniel, capítulo de número 6, versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e orava, e havia no seu quarto janela ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e dava graças diante do seu Deus, como também antes. Não perecesse juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi levado o mistério a Daniel numa visão. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Esdras capítulo 1, versículo de número 1 diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar, peregrinando os homens do seu lugar, e ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém, né? Então esse é o texto, meus amados irmãos, que vai nortear a nossa aula de hoje, aonde vai tratar por tema Daniel ora, né, por um despertamento, né? Aqui vai falar do cativeiro babilônico, né? A história do povo judeu que viveu na Babilônia, escravizado, digamos assim, né, ali, servindo ao rei da Babilônia, ao seu império,
por 70 anos, né? A introdução da aula de hoje diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz, né? Conforme Mateus capítulo 5, versículo de número 15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, conforme narra o livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 1 ao 4 e também o versículo 6. Era ainda muito jovem e tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Os irmãos que são leitores da Bíblia e que leram certamente, já devem ter lido o livro do profeta Daniel, sabem um pouco sobre a história do cativeiro babilônico, né? Conhece um pouco sobre essa história e como Deus, Ele trabalhou ali de uma forma tremenda através de Daniel, não apenas Daniel, mas trabalhou também através de mais 3 jovens, mas aqui a aula de hoje vai falar basicamente sobre a dedicação de Daniel, que ouviu a voz do Senhor e foi levantado por Deus para orar, mesmo naquele período de cativeiro, ali na Babilônia, por uma coisa, irmão. Eu sempre digo que é muito importante que o crente entenda a Bíblia, é muito importante que o crente leia a Bíblia, é muito importante que o crente ore, né? Às vezes tem pessoas que dizem: mas o pastor pede muita gente para orar, pede muita gente para ler a Bíblia. Mas, meus irmãos, é o fundamento da fé cristã, é através da leitura bíblica, é através da oração, né? Porque o primeiro ponto da nossa aula de hoje vai falar uma coisa: Daniel foi despertado para orar, viu? Daniel, no período que ele esteve cativo na Babilônia, né, ele foi despertado para orar. Deus incumbiu Daniel da missão de orar para que a promessa que o mesmo Deus que Daniel servia tinha feito ao seu povo ainda em Israel, né? Basicamente no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo número 10, aonde o Senhor faz a promessa de que mesmo o povo sendo levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor, naquela época em que Jerusalém, Judá foi sitiada, e não foi apenas Daniel e aqueles 4 jovens que foram, mas teve mais judeu que foram. A Bíblia faz menção desses, porque eles se destacaram como homens de fé, como homens que deram o exemplo que agradou ao Senhor ali na Babilônia, né? Então, o texto que nós estamos aqui para ler diz o seguinte: ao ler o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estava para findar. Todavia ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, conforme narra o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo número 3, e orou com perseverança. Deus tinha feito a promessa de que o povo iria ser cativo na Babilônia, por conta da sua desobediência a Deus, né? Por conta da sua rebeldia, digamos assim, a Deus, mas que ao cumprir os 70 anos daquela escravidão, que Deus já tinha determinado que só seria 70 anos, Deus traria eles de volta. É o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, e versículo, meus amados irmãos, de número 10, né? Jeremias capítulo 29, versículo número 10, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o texto, porque eu queria ler isso aqui com os irmãos, de Jeremias capítulo 29, versículo número 10, aonde o Senhor, Ele vai falar sobre o final desse cativeiro, aonde Deus estava determinando já por antecipação o tempo em que o povo deveria ficar escravo ali na Babilônia. Versículo de número 10, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra,
tornando a trazei-vos a este lugar. O Senhor tinha feito essa promessa ainda em Israel, por intermédio do profeta Jeremias. O Senhor tinha feito essa promessa no capítulo 29, versículo 10, que o povo iria cativo para a Babilônia, mas que o Senhor, aos 70 anos, ele iria trazer de novo esse povo. E Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, como narra aqui a passagem, Daniel entendeu uma coisa, irmãos, que os 70 anos de cativeiro já estava chegando. Ou seja, nós podemos entender aqui que já fazia 70 anos, estava se cumprindo 70 anos do cativeiro daquele povo na Babilônia. E Daniel entendeu que estava findando, mas que não via nenhum resultado. Ainda não tinha visto nada que viesse direcionar aquela situação para uma mudança, ou seja, uma mudança ao haveria o povo hebreu de ser libertado do cativeiro. Então, Deus desperta Daniel. Deus, para buscar com oração, súplica, com jejum e saco e cinza. Daniel passou a entender que era através da oração que Deus iria começar a trabalhar aquela libertação do povo hebreu que estava cativo ali na Babilônia, meus amados irmãos. E Daniel começa a orar, né? Após Daniel ter entendido isso, que se cumpria já os 70 anos, e ele começou a orar para que Deus viesse livrar o povo hebreu, como você queira chamar, o povo judeu, como você queira chamar, ali daquele cativeiro na Babilônia, né? E o primeiro tópico do nosso assunto vai dizer o seguinte, do primeiro ponto: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condição de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos e é o seu contentamento, conforme narra Provérbios capítulo 15, versículo 8. E ele escutará a oração do justo, Provérbios capítulo 15, versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos, né? Se você ler o capítulo 1 de Daniel, versículo 8, você vai ver que Daniel, quando ele chega na Babilônia e passa por aquele processo, né, daquela escolha daquele jovem para servir, para aprender a lei dos caldeus, para aprender a língua dos caldeus, aprender os preceitos dos caldeus, ali na Babilônia, e passar a servir no palácio. E quando o rei separa aquele jovem, a primeira coisa que Daniel coloca no coração é não se corromper com os manjares do rei. Daniel estava disposto, meus amados irmãos, a não se corromper, a não internalizar os ensinos babilônicos que viesse a afastar ele da sua fé, que viesse a afastar ele dos ensinos do seu Deus, que viesse a afastar ele de Deus. Então, o propósito de Daniel foi se separar. Aleluia. Então Daniel tinha respaldo diante de Deus para orar, irmãos, e para ser ouvido. Porque uma coisa é a gente orar, e uma coisa é Deus nos ouvir, né? Eu sempre faço distinção entre escutar e ouvir, né? Que Deus escuta, Ele escuta todos. Mas eu preciso lhe ensinar uma coisa nessa manhã: nem toda oração Deus ouve. E quando eu falo de ouvir aqui, eu não falo de Deus escutar, eu falo de Deus atender. Quando a Bíblia diz: e Deus ouviu a oração de fulano,
ela está dizendo: Deus vai atender, Deus atendeu a oração de fulano. Então uma coisa é Deus ouvir e outra coisa é Deus escutar. Escutar, se escuta muita coisa, mas a oração, a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, diz o apóstolo Tiago, que essa oração, ela tem muito e pode muito em seus efeitos. Então Daniel, ele era um homem que vivia uma vida consagrada a Deus na Babilônia, irmão, viu? É importante citar isso, que Daniel não estava em Israel, ele não estava na sua terra, no meio do seu povo, não, irmão, ele estava na Babilônia. Mas mesmo assim Daniel mantinha uma vida consagrada a Deus, mantinha um regime de oração pelo menos 3 vezes por dia. Diz a palavra de Deus que Daniel orava a Deus, e o Senhor escolheu quem? A Daniel para orar, irmão. Deus não vai colocar uma obra de oração na mão de alguém que não gosta de orar. Deus não vai colocar uma obra de intercessão, porque Deus colocou na mão de Daniel uma obra de intercessão por aquele povo, para que Deus livrasse aquele povo do cativeiro. Então Deus precisava daquilo, Daniel precisava orar em prol da libertação, né? Então, meus amados irmãos, a estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Ou seja, Daniel orava combatendo constantemente. Ele orava constantemente, ele não era, como diz aqui no texto, eu não tenho tempo de ler todos os textos para os irmãos, eu preciso ler um contexto e fazer um contexto generalizado. Daniel, ele não era aquele crente que uma vez por outra ele frequentava um trabalho de oração na sua igreja, não. Daniel, ele orava todo dia. Orar na vida de Daniel era algo, uma via de regra. Ele orava continuamente, ele enfrentava um combate, né? Quando Paulo diz, eu combati o bom combate, Paulo está falando que ele não arredou o pé, né, da guerra enquanto Deus permitiu, ele estava lá. Então Daniel, ele tinha uma vida de oração continuamente, aleluia, né? Então a estrutura espiritual de Daniel capacitava ele para enfrentar isso. Por quê, meus irmãos? Porque para enfrentar certas situações, o crente precisa ter estrutura espiritual. Nem todos têm a estrutura espiritual necessária para enfrentar um trabalho, uma guerra travada na oração. É tanto que a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 18 ao versículo 20, que quando o rei, ele teve um sonho, né, e queria que o sonho fosse interpretado daquela estátua que foi Nabucodonosor que teve esse sonho. Ele queria que o sonho fosse interpretado e chamou os magos, chamou os seus adivinhos, e ninguém conseguia de interpretar. E ele deu um decreto que todos iriam morrer. Ele incumbiu um dos seus generais que matasse todos os profetas da sua época, matasse todos os magos, adivinhos, feiticeiros, seja como eles tratavam lá, fosse morto, inclusive os 4 jovens que andavam, que foi para Babilônia, como Daniel e os outros 3. Mas a Bíblia diz no capítulo 2, do livro de Daniel, versículo 18 ao 20, que Daniel orou a Deus e pediu a Deus que desse a ele a revelação do sonho do rei, porque ele queria livrar os outros da morte. E no capítulo de número 2, versículo 25 e 26, a Bíblia diz que Deus dá a Daniel a interpretação. Ele vai lá para interpretar o sonho daquele rei, e interpreta, e o rei livra os magos e os demais lá da Babilônia da morte, meus amados irmãos. Então, cumprindo aqui aquilo que Tiago falou, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Depois você olha na sua Bíblia aí, capítulo 2 de Daniel, versículo 25 ao 26, você vai ver o que Daniel louva a Deus, exalta a Deus, porque ele diz que o nosso Deus é o único Deus que revela. É o único Deus que revela o oculto e o escondido, diz ele lá no texto. E ele diz assim, não precisa, procurou o general de Nabucodonosor e falou, não precisa matar nenhum dos adivinhos, nenhum dos magos, apenas me introduza na presença do rei, me introduza lá, e eu vou interpretar conforme o que Deus me passou. Estou aqui parafraseando o texto, aquilo que é o sonho ou a revelação, a visão que ele viu, né? Então, meus amados e queridos irmãos, Daniel teve essa incumbência de orar e ser levantado por Deus para orar. Agora você entende por que é que Daniel orava 3 vezes por dia. Não era
por motivos banais, e tampouco não era por falta de motivo, não era porque simplesmente ele era acostumado a orar, não. Daniel orava porque ele tinha um propósito. O crente precisa ter um propósito de oração. Ele não precisa que esteja ser levantada uma campanha de oração para ele orar. Ele precisa entender que ele precisa orar todos os dias, em campanha ou não, porque a oração ela precisa fazer parte da vida cotidiana do cristão. Glórias a Deus, né? Então, meus amados irmãos, depois que Nabucodonosor ele sai do reinado e a sua descendência, né, assume o reinado da Babilônia, como Nabonido, né, foi um dos que assumiu, que era o rei que assumiu, foi o último rei que reinou exatamente na Babilônia, né, e dividiu o seu reino com Belsazar, seu filho, né? E quando Nabucodonosor invadiu Judá e Jerusalém, ele pegou os utensílios da casa de Deus e levou do templo de Deus e levou para a Babilônia. E chegando lá, ele colocou dentro do templo dos deuses pagãos que ele serviu na Babilônia. E quando seu filho Belsazar foi para a capital, que era a Babilônia, e fez lá uma festividade, uma festa, e chamou os comandantes da época, os governadores das províncias, e fez aquela festa, ele cometeu um erro gravíssimo, que foi tirar os utensílios do templo e trazer para tomar vinho com as mulheres, com as concubinas. E a Bíblia Sagrada diz que Deus escreveu na parede, o dedo de Deus escreveu na parede a sentença daquele homem, irmão. E foi algo assim tremendo, porque Deus escreveu em aramaico, né? Em aramaico, e a escrita era Mene, Mene, Tekel, Ufrazim, Mene, Mene, Tekel, Ufrazim, Tekel, era o que estava escrito. Foi o que foi escrito em hebraico, em aramaico, ali, e a Bíblia diz que Deus estava escrevendo a sentença de morte de Belsazar na lousa, porque ele tinha desrespeitado a Deus, né? E ele manda também chamar Daniel, para que Daniel viesse interpretar o sonho. Ele disse para Daniel que se Daniel interpretasse aquele sonho, ele colocaria Daniel como o terceiro no comando do rei da Babilônia. Vestia Daniel de púrpura, vestia Daniel de roupas honrosas, e Daniel seria o terceiro no reinado ali da Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel vai lá, ora a Deus, interpreta ali, né, o sonho de Belsazar, a mensagem que foi escrita na lousa de Belsazar, para Belsazar, no dedo de Deus, porque ele viu como a imagem do dedo de uma mão de um homem, escrevendo, e o texto diz que a interpretação era esse, Mene, Mene significava, cortou Deus o teu reinado, e o acabou, era o que Deus estava dizendo. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez dizia o seguinte: dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas, né? E isso se cumpriu, porque depois da queda do império da Babilônia, Ciro assume o reinado e acaba com a guerra entre os medos e os persas e unifica o reino ali agora. E foi exatamente na gestão de Ciro, em que a Bíblia diz que Deus despertou o coração do rei da Pérsia, de Ciro, para que ele libertasse os hebreus da Babilônia, já justamente fechando os 70 anos de escravidão de que eles viviam na Babilônia, né? Então eu estou aqui fazendo um resumo aos irmãos, porque não dá para a gente ir por todos os tópicos, o tempo é bem curto aqui, né? Mas Deus despertou o coração de Ciro, meus irmãos, para que ele fosse o homem que haveria de agilizar, digamos assim, a libertação do povo hebreu ali na Babilônia. E a Bíblia diz que Ciro, conforme narra aqui, diz o seguinte: a Bíblia relata
o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino e também por escrito, dizendo: pregão era apregoar, era um termo que era usado para apregoar em todo o reino, né? Que viesse anunciar a palavra do rei, da qual ele ia dizer agora. O que ele disse? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Isso saiu da boca do rei da Pérsia, viu, irmão? Mas o que foi que aconteceu com aquele homem? Uma coisa interessante, irmão: aquele homem conviveu com um crente fiel, viu? Ciro conviveu com Daniel. E dificilmente alguém que convive ao lado de um crente fiel, ele não se volta para Deus. Dificilmente. E aquele homem, ele teve um encontro com o Senhor. Ciro teve um encontro. Pastor, como é que o senhor fala que Ciro teve um encontro com o Senhor? Porque daqui a pouquinho você vai entender, quando eu ler Isaías capítulo 45, versículo 1, aonde Deus vai chamar Ciro de ungido. O próprio Deus, ele vai chamar Ciro rei da Pérsia. Não era rei de Israel, de Judá e nem Jerusalém. Ciro era o rei da Pérsia, viu? Que unificou os médios. Pérsia é um reinado único, depois da queda do Império Babilônico, aonde Deus fez Nabucodonosor descer e comer grama como animal, para respeitar a Deus e engolir a sua soberba. Ah, se eu tivesse tempo aqui, mas não dá, irmão. Tempo é pouco demais, não dá. Eu estou aqui ansioso para poder dizer alguma coisa, mas o tempo não permite, né? Então, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus despertou o coração de Ciro, e olha a palavra que Ciro diz: Jerusalém, que é em Judá, quem há entre vós de todo o seu povo, está falando do povo hebreu, né? Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso está escrito no livro do Êxodo, no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3, né? Esdras vai narrar que Deus, ele moveu o coração de Ciro para libertar os hebreus que estavam cativos há 70 anos na Babilônia. Sabe o que ele fez? Ele permitiu que os hebreus fossem a Jerusalém e edificassem o templo de Deus, que Nabucodonosor tinha derribado e tinha levado os utensílios da casa do Senhor, viu? Isso por conta de quê? O que foi que aconteceu para que esse milagre, digamos assim, acontecesse? Sabe o que foi que houve, irmão? Tinha um homem de joelho todos os dias, 3 vezes, e a história conta que aonde ele se ajoelhava, do lado da sua cama, tinha 2 buracos do joelho dele, aonde ele colocava. De tanto ele se ajoelhar, o chão baixou, desceu, viu? Não tinha cerâmica nessa época não, era chão batido. O chão desceu e ficou 2 buracos, dele botava o joelho, e todo dia ele orava 3 vezes por dia, olhando pela janela, aleluia, rumo a Jerusalém, pedindo a Deus que cumprisse a promessa de libertar o seu povo nos 70 anos que ele tinha falado a Jeremias. E o Senhor, ele moveu o coração do rei da Pérsia para que libertasse o seu povo. E assim, meus amados irmãos, assim foi, né? Conforme a declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo além do que a gente pensa. Você já prestou atenção? Que Deus sempre faz muito mais além do que a gente pede, conforme narra Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 20. Deus, ele é capaz e muito maior para fazer ainda mais do que aquilo que a gente pede, viu? A gente pede para Deus abrir uma porta de emprego, ele abre a porta de emprego, lhe promove e faz você gerente da empresa. Porque Deus, ele sempre faz ainda mais do que o que a gente pede. E aconteceu exatamente isso. Deus fez além do que aquilo que Daniel pediu, né? Porque diz aqui, no decorrer da lição, nós estamos aqui já chegando
o tópico 2, né? Vamos entrando no tópico 2 aqui, a gente não sabe se vai conseguir até mais na frente, o tempo está findando, mas aonde Deus permitir a gente vai aqui, né? Então, meus amados irmãos, veio como resposta, né? As orações de Daniel, né? Porque conforme aqui, a esta declaração do rei da Síria, foi tudo muito mais além, como narra aqui Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, né? Não é assim que diz a palavra do Senhor, né? E vejamos, pois, o que estava para acontecer, o resultado das orações de Daniel. Todos os judeus seriam libertados para voltar a Judá, caso quisesse, narra Êxodo, capítulo número 1, versículo 3. Receberam a permissão para edificar o templo. Aquilo que Nabucodonosor proibiu, quebrou, destruiu, agora o rei que assumiu disse: vocês podem ir lá e edificar de novo o templo do Deus que vocês servem, né? Receberam a permissão. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. Porque quando o rei da Sírio diz: olha, vocês vão, edifiquem lá o templo de novo em Judá, viu? Em Jerusalém, e as despesas da construção desse templo vocês podem tirar dos tributos que vocês haveriam de pagar para mim, da além do rio, ou seja, depois do rio Eufrate, que era quem fazia a divisão, da além do rio, viu? Os tributos que é para ser pago depois do rio, ou seja, lá nas terras de Israel, vocês podem custear a despesa da construção do templo. O rei liberou o povo hebreu da escravidão, ordenou e permitiu que fosse construir o templo, e ainda custeou o templo com os impostos que haveria ser pago para o Império Medo-Persa. E isso só foi possível através de uma coisa: oração, irmão. Oração. Viu? Você já ouviu falar o que eu vou falar para você, mas é uma grande verdade, né? Uma expressão que a rainha da Inglaterra disse. Ela falou que tinha muito mais medo de um crente de joelho do que todos os exércitos armados para enfrentar os ingleses. Ela tinha muito mais medo de um crente de joelho, porque ela sabia que um crente de joelho tinha condição de abalar o inferno. E Daniel, de joelho, ele fez orações, súplica, perseverou, jejum, consagrou, e Deus atendeu o pedido e deu vitória àquele povo, né? Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel. Olha a expressão do rei Sírio: os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Sírio, para serem transportados de volta para Jerusalém. E esses vasos aqui era feito de ouro, viu, irmão? Não era coisa pouca não, valia muito dinheiro. Conforme narra o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 7, os vasos eram feitos de ouro, valiam uma fortuna, mas o rei Sírio disse: olha, entrega os vasos para o governador que eu nomeei aqui para governar os judeus. Entrega a Zorobabel, filho de Salatiel, é o que diz a Bíblia, para que ele leve e coloque os vasos de novo no templo do Deus de Israel. Glória a Jesus, né? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, o tempo aqui já é findo, né? Não é assim? Onde é que está aqui os meus auxiliares aí? Eu vou até já falar que estão aqui mesmo, né? Eles estão dizendo que eu tenho 5 minutos, vamos bom. Jesus abençoe a vida deles, né? 5 minutos, meu irmão, dá para salvar o mundo, né? Então, meus amados, o terceiro ponto aqui vai falar sobre o resultado de um despertamento proveniente, né? Proveniente de Deus, através das orações de Daniel. O rei Ciro foi despertado no seu espírito, né? E despertou o Senhor, o espírito do rei Ciro, diz Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus, e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava.
Antes ele era rebelde a esse Deus de Israel, mas quando ele conheceu Daniel, quando ele viu o semblante do Espírito de Deus na vida de Daniel, quando ele viu o procedimento da vida dele, ele disse: não, eu quero esse Deus também para mim, né? E Ciro, irmão, teve um encontro com Deus, né? Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Ele cita isso, ele chama Deus do Senhor dos céus, viu? Ele não chamou mais nenhum Deus pagão da Babilônia como Senhor, ele chamou Deus do Senhor do céu, a qual o grande rei Nabucodonosor teve uma dificuldade grande de entender isso, e por não dar glória a Deus, não ser submisso à vontade de Deus, Deus fez ele pastar como animal comendo grama, para ele reconhecer, né? Mas Ciro reconheceu a Deus, que o Senhor era o único Deus verdadeiro, o Deus do céu. E o último tópico para concluir essa palavra, diz o seguinte, aqui já no segundo ponto, já do último tópico, o tópico 3, diz o seguinte: o rei Ciro recebeu bênçãos espiritual. O profeta Isaías, 200 anos antes, olha só como é que Deus trabalha, 200 anos antes, porque o livro de profeta Isaías é muito antes do que o livro de Daniel. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1, você vai achar essa expressão. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1, para nós concluir aqui essa rápida reflexão, essa palavra, né? Com relação a essa primeira aula introdutória, diz o seguinte, olha o que aqui diz a Bíblia: assim diz o Senhor ao seu ungido. Ele não estava falando de Jacó, não estava falando de Moisés, de Abraão, não. Ele diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Sírio, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e decidir, né, os lombos dos reis, ou seja, tirar do lombo dos reis, né, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías, 200 anos antes, ele profetizou o despertamento que Deus ia dar no coração de Ciro, antes de Ciro ser rei da Pérsia e dos Medos, né? Que se tornou o Império Medo-Persa na unificação do rei Ciro, depois da queda do Império Babilônico. Bendito seja o nome do Senhor. E os irmãos percebem aqui que agora o Senhor, ele usa uma expressão que ele só usou com os homens a que ele chamou para uma grande obra: ungido. Ungido. Ele falou ungido, Assírio, rei da Pérsia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Sírio, rei da Pérsia, né? Então, meus amados irmãos, a gente fez só aqui, na realidade, um resumo, digamos, de passagem, né? Na nossa primeira aula de hoje, que vai fazer a abertura para o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estude, meu irmão, essa lição. Estude a nova lição, está uma bênção, e você vai aprender muito concernente à palavra do Senhor, né? O nosso tempo aqui é pouco, é mínimo mesmo, né? A gente só traz um resumo aos irmãos, mas vamos orar para que esse período aqui também se finde e a gente possa voltar às nossas aulas presenciais no templo, e assim a gente poder detalhar melhor, porque em vez de 40 minutos, nós vamos ter basicamente 1h30 de aula, e isso vai dar tempo para a gente poder esmiuçar, detalhar a história, porque essa revista da Escola Bíblica é uma revista histórica, viu? Onde vai tratar os princípios divinos em tempos de crise, e vai falar de vários tempos de crise, a qual mesmo na crise, Deus não deixou que as suas promessas não se cumprissem. Deus não deixou que os seus desígnios fossem frustrados. Ele sempre fez e sempre prismou para que aquilo que ele prometeu se cumprisse, como se cumpriu aqui na Babilônia e como vai se cumprir no decorrer de todo esse ensino que os irmãos vão aprender.
Então que Deus em Cristo vos abençoe, seja um aluno assíduo da EBD, estude a palavra, compre a revista e seja mais edificado pela palavra de Deus, e seja mais sábio do conhecimento das Escrituras Sagradas. Então que Deus abençoe, nós vamos orar e vamos estar aqui já concluindo o trabalho do Senhor nesta manhã, da Escola Bíblica Dominical. Eu aconselho os irmãos a pegar a revista, porque o tempo aqui não dá para a gente detalhar, né? Porque o tempo é curto, mas eu acredito que o Senhor, Ele fala ao seu coração. Você já aproveita para estudar um pouquinho mais aí, para que assim você possa estar nas aulas aqui online, você possa estar apenas ouvindo, até tirando algumas dúvidas que você tinha na sua mente sobre a questão da aula, amém, meus irmãos? Então vamos orar e vamos concluir aqui o trabalho do Senhor, amém? Eu vou pedir aqui um aluno para orar, pedir aqui o irmão Adriano para vir aqui orar, um aluno da EBD, irmão. Esse aluno aqui, ele é assíduo, viu? Ele ajuda a gente aqui. Irmão Adriano, faça aqui essa oração bem rapidinho para nós estar abençoando os irmãos com a bênção apostólica. O irmão Adriano é um aluno, não perde uma escola bíblica, viu? Ele vai orar por nós. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Fortalece, Senhor, para que nós possamos estar sempre presentes e assíduos para aprender mais de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te oro, Pai, desde já te agradeço. Amém. Querido, receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus. E quem crê nessa bênção, digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos.